Está no ar o consultório, sejam muito bem-vindos. Damos início a mais uma semana a falar de um problema de visão muito comum, cataratas. Vamos explicar por que surgem e falar sobre a importância de estarmos atentos aos primeiros sinais de alarme. Vamos também, na segunda parte do consultório, conhecer o livro Ser Feliz no Trabalho, do professor Reinaldo Sousa Santos. Trata-se de uma viagem pelo bem-estar social e que certamente vai responder a algumas questões que não saem do nosso pensamento. Na última hora do programa vamos receber a psicóloga Andreia Lourador, mas também a especialista em harmonização facial, a doutora Joana Lino. Vamos falar sobre estética e saúde mental e vai poder ligar para esclarecer as suas dúvidas sobre psicologia ou saúde estética. O número de telefone para o qual pode ligar, pode já tomar nota, é o 225083297, pode já delinear a sua questão e inscrever-se, pode também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. Está no ar o consultório. Seja muito bem-vindo a este programa dedicado à sua saúde e bem-estar. Já sabe que aqui pomos a sua saúde em dia. Hoje é segunda-feira, boa semana para si, já agora. E faça-nos companhia até bem perto das 4 da tarde, à altura em que vamos saber quais são os assuntos em destaque do Viver Aqui deste início de semana. Para já, seguimos a falar de um problema de visão muito comum, as cataratas. Vamos explicar porque é que surgem, o que são e, acima de tudo, falar sobre a importância de estarmos atentos aos primeiros sinais de alarme. É por isso o nosso convidado, o Dr. Miguel Mesquita Neves, médico oftalmologista, a quem agradeço a presença. Sr. Doutor, muito obrigada por estar connosco. Muito obrigado. E podemos começar por explicar o que são cataratas. Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade para cá estar novamente, contribuir para um melhor conhecimento da saúde geral e, neste caso, da oftalmologia em particular. E antes de lhe responder diretamente à questão, é importante que as pessoas percebam que para se ter uma boa visão, para nós, enquanto humanos, para conseguirmos ver o mundo que nos rodeia, é importante que uma série de estruturas que temos no olho e não só, estejam a funcionar corretamente. Portanto, nós, para vermos a luz que está à nossa volta, em primeiro lugar, entra no olho através de uma primeira lente que se chama córnea, e depois de passar essa lente, passa uma segunda lente que é o cristalino. Pronto, o cristalino é a lente onde se desenvolve depois a catarata. A luz depois vai passando até à parte mais posterior do olho, até à parte mais de trás do olho, onde vai ser recepcionada na retina através de umas células chamadas fotorreceptores, que no fundo vão receber essa luz e transformá-la numa informação neurológica, e depois vai então essa informação através do nervo óptico, que é o nervo da visão, ser transportada essa informação vai ser transportada até ao sistema nervoso central, onde vai ser depois interpretada no córtex occipital. Portanto, é algo muito complexo e os problemas de visão podem estar relacionados com qualquer uma alteração nestas estruturas. E agora respondendo à sua questão mais diretamente, a catarata desenvolve-se então numa alteração do cristalino. O cristalino é então uma lente natural. A tal segunda camada, não é? A tal segunda lente que nós temos no nosso sistema óptico, no nosso olho. Essa lente está exatamente atrás da íris, que é a parte colorida, castanha, verde, azul, conforme as pessoas, e ela tem, de facto, uma função muito importante, que é a função de ter uma capacidade dióptrica, um poder dióptrico variável, que nos permite, de facto, focar ao longe e ao perto ao longo da nossa vida. A catarata, no fundo, o que acontece é uma alteração da transparência deste tal cristalino, portanto, ele passa, como se pode ver na imagem, deixa de ser tão cristalino. Esta imagem que aparece aqui é uma catarata ainda relativamente pequena, portanto, não é ainda perceptível uma grande hipotransparência, mas já é, digamos, uma catarata em início. Já provoca algumas alterações de visão. E quando nós falamos aqui de alteração da visão, falamos de vários aspectos.
porque a visão não é só a nossa capacidade de ver letras mais pequenas, é também a qualidade com que vemos o mundo que nos rodeia, em termos de cores, de contraste entre as coisas, e, portanto, mesmo não sendo ainda uma catarata tão grande como eu se calhar pediria para passarem para a imagem seguinte. Mas conseguimos, nestas fotografias, identificar a catarata? Esta aqui é melhor, não é? Esta não há dúvida nenhuma. Pronto, a outra trouxe para no fundo, portanto, tentar... o processo ainda está muito no início. No início, exatamente. A catarata começa num início em que a pessoa ainda não tem grandes sintomas e evolui para... Esta é uma fase já, digamos, muito tardia, uma fase muito avançada e a qual nós não esperamos ver hoje em dia no nosso dia-a-dia, porque, de facto, neste momento, com uma catarata destas, a pessoa já está praticamente sem ver. É como se tivesse uma nuvem, portanto, nessa lente, não é, de contacto, sim. E, portanto, deixa de ver tudo, não é? Deixa de conseguir ler, é quase como quando... exatamente, é quase como quando temos os óculos a ficar com a lente gasta, a lente suja, ou riscada, ou embaciada, como acontece agora com as máscaras. Exatamente. A catarata tem sintomas um pouco semelhantes a essas dificuldades que às vezes que nós temos também nas lentes dos óculos normais. Claro. E, portanto, para as pessoas entenderem, é um bocadinho isso que ocorre. As cataratas são um problema extremamente comum, aliás, elas acabam por nos atingir a todos se vivermos tempo suficiente para isso acontecer e acaba por ser também um problema tratável, ou seja, é uma causa de cegueira caso não seja tratada, é uma causa de cegueira reversível e, portanto, atualmente os níveis de cegueira associada a cataratas nos países desenvolvidos é baixo, ok? Graças ao facto de se poder tratar com uma cirurgia que realmente está associada a muito bons resultados. E que tipo de cirurgia é essa? A cirurgia da catarata é uma cirurgia, houve uma grande evolução ao longo dos anos. Há muitos anos era preciso fazer mesmo uma grande incisão na parte da frente do olho, portanto um grande corte, digamos assim, na incisão do olho, e era retirada a catarata como um todo, portanto todo o tal lente que estava pacificada tinha que ser removida na totalidade. Depois a cirurgia foi evoluindo muito ao longo dos anos e atualmente, felizmente, temos um processo cirúrgico muito mais simples e muito mais seguro para o doente, mas isso foi feito à custa de uma evolução tecnológica muito importante, ou seja, a cirurgia em si é muito complexa, mas para o doente é simples, porque realmente toda a complexidade tecnológica associada à cirurgia, o doente não se apercebe. Portanto, é uma cirurgia que é feita com anestesia... Em ambulatório? É uma cirurgia feita em ambulatório, sim. Na grande maioria das vezes, praticamente 100% dos casos é feita em ambulatório e também em praticamente 100% dos casos é feita com recurso apenas à anestesia local. Ou seja, o que é anestesia local? É a aplicação de gotas, uns frascos com gotas em que se coloca antes da cirurgia. E com isso vamos anestesiar a superfície de todo o olho e por vezes também associamos alguma anestesia dentro do olho durante o próprio procedimento. E isso faz com que a pessoa acabe por não ter dor durante a cirurgia e acaba por ser uma experiência relativamente tranquila para a pessoa. Na própria cirurgia também colocámos atualmente, há bastantes anos, porque nas primeiras cirurgias isso não era feito, mas depois com a evolução da própria cirurgia colocámos também uma lente intraocular que vai permitir depois a correção da graduação também da pessoa. Isso significa que a pessoa, depois de limpar esta catarata, não é, de fazer esta limpeza, consegue ficar a ver bem, ou muito bem, quase 100%? Como eu referi logo no início do programa, é preciso, para vermos bem, que toda uma série de estruturas no olho estejam a funcionar corretamente. Portanto, se todas as restantes estruturas do olho estiverem a funcionar de forma adequada, com a cirurgia conseguimos, de facto, um resultado de visão muito bom. A pessoa consegue recuperar novamente a sua visão. E depois, há a questão da graduação que eventualmente possa ficar. Sim. E aí, o que nós temos que definir, o que nós temos que decidir com a pessoa é que tipo de lente é que vamos implantar, já que
na maioria dos casos, o que nós implantamos é uma lente normal, digamos, monofocal, que não tórica. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é uma lente que não vai corrigir o astigmatismo, vai corrigir apenas o componente esférico de graduação, aquilo que as pessoas conhecem como miopia e hipermetropia, e, portanto, através de um exame muito rigoroso chamado biometria, vamos conseguir chegar a um valor de potência da lente que depois irá ser implantado durante a cirurgia de catarata, já na parte final, depois de ser removida, é então implantada a tal lente, e essa lente vai-nos conseguir permitir ver ao longe, ou seja, as pessoas com uma lente normal, que é aquilo que acontece em mais de 90% dos casos das cirurgias de catarata realizadas em Portugal, as pessoas vão conseguir ver bem ao longe, exceto nos casos em que a córnea, a tal lente que também falei há pouco, a outra lente do olho natural, se essa córnea tiver muito astigmatismo, se for uma córnea tórica, o que vai acontecer é que para a pessoa não precisar de óculos para o longe, vamos ter que colocar uma lente, aproveitarmos a cirurgia de catarata para colocar uma lente que corrija o astigmatismo da córnea, digamos assim. É uma lente tórica. Claro. São lentes um pouco mais especiais, mais caras também, e portanto nem sempre são utilizadas em todos os casos, de uma forma generalizada, mas é o que nos permite ver ao longe. E estamos a falar de ver ao longe, porque a visão ao perto vai-se nestes dois tipos de lente, vamos acabar por precisar de usar óculos para ver ao perto. Portanto, o comum na cirurgia de catarata, o que acontece em mais de 90% dos casos, é a pessoa ficar a ver razoavelmente bem ao longe. Se tiver muito astigmatismo na córnea, poderá também precisar de usar óculos ao longe. Mas caso não seja utilizada uma lente multifocal, depois poderemos falar à frente, a pessoa irá precisar de usar óculos ao perto, mas com os óculos fica a ver bem. Portanto, estamos a falar de boa visão. Claro, uma taxa de sucesso. Com óculos, portanto, com óculos ao perto e ao longe, em alguns casos, sim. Este é um problema de visão muito comum, tal como disse, e muitas vezes associado também a pessoas mais velhas, aos idosos. Esse é um dos fatores de risco para nascerem as cataratas? Sim. Aliás, a idade é o principal fator de risco para o desenvolvimento de cataratas. Todos nós, ao longo da vida, vamos acabar por desenvolver cataratas. Algumas pessoas mais cedo, outras pessoas mais tarde, mas se todos vivermos até aos 80, 90 anos, certamente que todos iremos ter cataratas. Claro que depois o impacto da catarata na visão poderá ser variável em cada um de nós. Mas portanto, a idade é o principal fator de risco, mas não é o único. Existem outros fatores de risco, não tão frequentes, mas que por vezes justificam o porquê das cataratas surgirem em idades mais precoces, em pessoas um pouco mais jovens, nomeadamente, e um dos mais conhecidos, e o que nos aparece mais no dia-a-dia na consulta, é a diabetes. Portanto, a diabetes é uma doença metabólica que acaba por atingir muita gente em Portugal e nos países desenvolvidos em geral, e é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de cataratas em idades um pouco mais precoces do que a média da população em geral. E, portanto, é mais, digamos, uma das manifestações indiretas da diabetes que atinge tanta gente. E tirando esses dois casos de diabetes e também da idade, há uma grande exceção, mas há casos que podem surgir em jovens também? Sim. Podem começar a ter cataratas, a desenvolver cataratas ainda muito cedo. Até logo no nascimento. É chamada catarata congénita. Felizmente é uma situação muito rara. Muito rara, claro. E que, aliás, o pediatra, logo nos primeiros dias, nas primeiras visitas ao recém-nascido, um dos exames que faz é precisamente apontar uma pequena luzinha para o olho, com um oftalmoscópio, e observar precisamente o reflexo vermelho na parte de trás do olho. O que é que isso significa? Se for observável o tal reflexo vermelho, significa que a luz consegue atravessar todo o olho até à parte de trás do olho, e significa que não há nenhuma catarata, nem nenhum problema da córnea a bloquear a passagem da luz. Quando é feito esse exame e não se vê o tal reflexo vermelho no fundo do olho, significa que poderá haver uma catarata congénita ou outro problema, mas uma das causas para essa alteração desse exame muito simples, que é feito logo nos primeiros dias de vida, é de facto a catarata congénita. Mas, nesse caso o tratamento também é a cirurgia? Sim, nesse caso é a cirurgia, e nesse caso a cirurgia é vital para a visão do recém-nascido e da criança, porque se a cirurgia não for feita de uma forma precoce, o que vai acontecer é que todo o desenvolvimento visual
não vai acontecer de forma correta. Vai acabar por o olho ficar preguiçoso porque não há portanto, a luz não chega à retina e ao sistema nervoso central, portanto, como deve chegar, e acaba por o olho ficar ambliópico devido a um mau desenvolvimento que causado, neste caso, pela catarata. E nos casos mais clássicos, quais são os sinais de alarme que nos devem deixar aqui um bocadinho mais atentos? Sim. Só para, já lhe responder à questão, só para concluir também outras causas menos comuns, outros fatores de risco menos comuns para o aparecimento de cataratas em idades um pouco mais cedo do que é habitual, por exemplo, aquelas pessoas que fazem medicação e medicação crónica, ou seja, durante muito tempo e com doses consideráveis de cortisona, por exemplo, que é uma medicação que pode também estar associada a um risco aumentado de problemas no olho, nomeadamente de catarata, e aí são os doentes que tipicamente nos surgem também bastante mais cedo com cataratas. Nem sempre, não é uma associação que ocorra todas as pessoas que façam cortisona durante períodos prolongados, mas há um risco aumentado disso acontecer. E também cirurgias complexas no olho, nomeadamente cirurgias, portanto, de descolamento de retina, que por vezes surgem em pessoas mais novas. Nós sabemos que o próprio descolamento e a própria cirurgia de descolamento de retina podem depois levar, em alguns casos, ao risco de desenvolvimento de cataratas também em fase mais precoce. Portanto, mas isto estamos a falar de situações mais raras, não é o grosso da população. Portanto, o grosso da população é a tal idade, esse é o grande motivo para o desenvolvimento de cataratas. E agora, respondendo diretamente à sua questão, em relação aos sinais de alarme. Como é que as pessoas se percebem das cataratas? A catarata é uma doença algo traiçoeira em termos de sintomas. Porquê? Porque muitas vezes a evolução é bastante lenta. A tal catarata que surge com a idade, e aqui, dependendo do tipo de catarata, mas as cataratas nucleares são cataratas de desenvolvimento tipicamente mais lento. Estamos a falar de um processo que pode demorar anos? Anos, sim. É um processo longo. E nesses casos, o que é que vai acontecendo? Nós vamos nos habituando a pequenas alterações de visão, a uma degradação lenta da visão. E, portanto, não nos vamos apercebendo da diferença de perda de visão, nomeadamente a nível do contraste, a nível de um certo nevoeiro, que vai ocorrendo de forma progressiva. Porque se acontecesse de um dia para o outro, a pessoa percebia-se que algo estava diferente. Mas como vai acontecendo lentamente, a pessoa vai se habituando a uma nova visão, as cores vão ficando mais esbatidas, vão aparecendo aquilo que nós chamamos, em alguns casos, halos, que são luzinhas à volta das luzes à noite, que também é um sinal de que há ali uma alteração do sistema óptico. Portanto, o nevoeiro é um sintoma também muito comum. Mas a pessoa, muitas vezes, o que se queixa até é mais começa a não conseguir distinguir bem as caras das pessoas ao longe, na rua, acaba por não conseguir também ver as legendas, os rodapés na televisão. E aí percebe-se que já está, geralmente daí é quando a pessoa... numa fase mais avançada, não é? Já precisa, neste caso, de tratamento. Nem sempre precisa de tratamento. Nem sempre precisa de tratamento. Tratamento adequado. Nem sempre precisa de tratamento, exatamente. Aliás, muita gente tem cataratas sem se aperceber e acabam por muitas vezes só nos consultar quando já começam a ter os tais sintomas de não conseguirem ver as caras das pessoas na rua ou não conseguirem ler as legendas na televisão, e aí acabam por nos procurar. E quando nos procuram, muitas vezes já temos cataratas importantes, ou seja, já o processo de catarata se iniciou há muito tempo, ou seja, a catarata não foi tratada durante aquele tempo todo e provavelmente nem havia uma indicação formal, não era algo que tinha que ser obrigatório ser tratado. Porquê? Porque o motivo, a indicação para se operar uma catarata, salvo raras exceções, mas do ponto de vista de visão, a pessoa acabar por não ter uma visão adequada, uma visão confortável para fazer o seu dia-a-dia normal. Portanto, a pessoa pode ter uma pequena catarata, mas que não tem influência no seu dia-a-dia, consegue fazer a sua vida normal, ir às compras, ver televisão, cozinhar, enfim, fazer toda a sua vida normal, reconhecer as pessoas, os familiares. Nós sabemos que a cirurgia, correndo tudo bem, até iria dar uma melhor visão, uma visão com mais cor, mais contraste, iria conseguir ver letras mais pequenas, mas estando a pessoa bem, fazendo a sua vida normal, não é obrigatório fazer. Nós podemos falar dessa possibilidade para melhorar a visão, mas não há, digamos, uma indicação formal para ser feita. Contudo, quando a visão já começa a perturbar o seu dia-a-dia, e isso acaba por depois ter influência também no resto da saúde, a pessoa acaba por, muitas vezes,
a baixa de visão vai a tornar às vezes um pouco mais receosa de andar na rua, falar com outras pessoas, porque não consegue ver tão bem. Isso pode inibi-la às vezes de ter uma vida social normal, até em situações mais avançadas a própria catarata pode aumentar o risco de quedas nos idosos. Portanto, chega a um certo ponto que é realmente aconselhável avançarmos para a hipótese de se tratar a catarata, porque começa a ter outro tipo de problemas secundários que não só a visão diretamente, e aí, de facto, o nosso papel é importante no sentido de aconselharmos a avançarmos para uma solução daquele problema, especialmente porque realmente hoje em dia não é algo assim tão... Portanto, é uma cirurgia segura, relativamente simples do ponto de vista da pessoa que está a ser operada. E temos precisamente mais 2 imagens para mostrar lá para casa, para as pessoas que conseguirem perceber melhor em que consiste então a colocação desta lente. E há pouco esqueci-me de perguntar como é que funciona o pós-operatório. É algo simples também, depois de uma cirurgia simples? Numa cirurgia não complicada, que é realmente o grosso da nossa prática clínica, são cirurgias com uma alta taxa de sucesso, com muito baixa taxa de complicações. O pós-operatório habitualmente consiste na realização de gotas de antibiótico, de anti-inflamatório, que vão permitir uma melhor recuperação da visão, diminuir o risco de infecção e evitar complicações associadas ao processo inflamatório após a cirurgia. Em termos de atividade física, é recomendada, especialmente durante a primeira semana, algum tipo de repouso em termos da sua atividade normal. Portanto, pode fazer esforços ligeiros, mas não é muito recomendável a realização de esforços pesados. Portanto, não convém correr a maratona, não vai correr a maratona, nem andar a fazer, digamos, a mudança de casa naquela semana, enfim, tudo que seja assim desproporcionado. Requer mais esforço. O que é que nos diz esta imagem? Esta imagem, o que nós vemos ali atrás, aqueles 2 reflexos, no fundo, são reflexos da luz que está a apontar para o olho, e vemos ali aqueles reflexos são precisamente o reflexo da lente intraocular. Portanto, ao contrário de há bocado que víamos um cristalino, que era a lente natural do olho, aqui o que temos é já uma lente de um plástico, que é de um material chamado acrílico, que no fundo tenta substituir a função do cristalino. Como penso que é possível ver que é uma lente que não é baça, não é branca, como aquela que nós vimos há bocado, que o cristalino quando já desenvolve uma catarata avançada, mas é uma lente totalmente transparente que é implantada e felizmente a tecnologia atual já permite que essas lentes fiquem no olho para o resto da vida. Depois, ainda em relação aqui é uma imagem já com a pupila dilatada, em que se consegue perceber ainda melhor a lente. Vê-se novamente os reflexos, que são aquelas 3 luzinhas, são os reflexos das luzes, portanto aquilo é só o reflexo, não é lente, mas depois temos ali a lente, até conseguimos ver assim um halo mais esbranquiçado, assim acinzentado, esbranquiçado ali dentro da parte castanha, que no fundo são ali os bordos da lente, e a lente está dentro de um saco, que é o saco onde estava a catarata. Nós retiramos a catarata, mas fica ali um saco transparente à volta, onde é colocada a lente. Temos a sorte, digamos assim, de termos este saco, que é o saco do cristalino, que nos permite fazer a cirurgia de forma tão segura. Portanto, a natureza aqui aliou-se à evolução tecnológica para permitir que, de facto, de uma forma relativamente simples, consiga um resultado muito bom. E só para terminar aquela questão do pós-operatório, geralmente as gotas são feitas durante aproximadamente um mês e ao fim de 3, 4 semanas a pessoa já pode voltar à sua vida normal. Nessa fase, habitualmente fazemos também uma consulta, portanto, fazemos uma consulta logo nos primeiros dias após a cirurgia e depois fazemos uma segunda consulta por volta de um mês da cirurgia, um mês após a cirurgia, e nessa cirurgia já vemos então a questão dos óculos, porque, como eu expliquei, numa lente normal, habitualmente o doente acaba por precisar de óculos para ver ao perto e, em alguns casos, também de óculos para ver ao longe. Nas lentes que implantamos, há ainda um outro subgrupo de lentes, e aqui é um subgrupo de lentes um pouco diferente, que é algo mais recente e que ainda está em desenvolvimento, ou seja, já está em evolução há muitos anos, mas ainda está em evolução, portanto temos assistido, digamos, a lentes cada vez mais perfeitas para este objetivo, que é corrigir a visão ao longe e ao perto. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que após a cirurgia, com a implantação deste tipo de lentes, a pessoa fica independente de óculos. Isto é um conceito... Que maravilha! É um conceito diferente. Claro que neste momento ainda não conseguimos
prometer nem dar às pessoas a visão que tinham quando tinham 20 anos, ok? Isso não é ainda possível, ainda não estamos nesse ponto. Não sei se algum dia iremos chegar, esperemos que sim. Mas conseguimos, de facto, que a pessoa consiga ler as letras pequenininhas que nós mostramos às pessoas no consultório e conseguimos que as pessoas consigam ler o jornal com conforto. Com mais facilidade. Doutor, só muito rapidamente, estamos a terminar. Quem é visual também pode desenvolver cataratas? Sim. Quem não tem visão, isso pode ter muitas causas, problemas em qualquer um daqueles pontos que eu referi há pouco, na córnea, um problema na retina, um problema a nível do nervo óptico. Portanto, há várias causas para serem visual. E isso não invalida que a pessoa tenha também uma catarata. E, nesses casos, se a pessoa tem, por exemplo, um nervo óptico que não tem capacidade para ver, devido a um glaucoma terminal ou devido a uma atrofia óptica de outra causa, aí o retirar a catarata por si só não vai devolver a visão ao doente, porque temos o outro problema lá na mesma. E, portanto, antes de avançar para uma cirurgia de catarata, temos sempre que observar todas essas patologias que podem também estar associadas, porque nem todos os motivos para vermos mal têm a ver com cataratas, não é? E temos que nos assegurar de estar bem informados relativamente ao estado de saúde do olho para darmos um prognóstico adequado à pessoa. Sr. Doutor, foi um gosto tê-lo cá. Muito obrigada. Tenho a certeza que com esta explicação conseguimos tranquilizar os nossos telespectadores para um diagnóstico e também uma possível cirurgia, se assim for o caso. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. A continuação de um bom trabalho. Obrigado. Nós seguimos em frente neste programa. Na segunda parte, vamos conhecer o livro Ser Feliz no Trabalho, do professor Reinaldo Sousa Santos. É feliz no seu trabalho? Vai ficar atento para ouvir esta conversa e vai gostar certamente. Após um curtíssimo intervalo. Até já.